Olá, boa noite. Sejam bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes da live de hoje. Em especial a doutora Líbia Suzana da Silva, procuradora municipal de Porto Alegre e membro da Comissão de Educação da UABRS, por sua especial contribuição abordando hoje o tema Educação e Pandemia. Ela já está pedindo para entrar. Daqui a pouquinho, então, ela entra. A diretoria do IAGS também agradece a diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prati, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives pelo perfil do IAGS aqui no Instagram, além do apoio de toda a equipe do Instituto. O site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Lembro que todas as videopalestras e as lives estão sendo postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IAGS. Agradecemos a todos pelo acesso às nossas redes sociais, que tem crescido cada dia mais. Consta literalmente um acervo online. No Instagram estamos até o momento com 2.337 seguidores. No Facebook com 3.207 seguidores. No Twitter com 507 seguidores. E o canal do YouTube com 446 inscritos. Participem da plataforma digital do IAGS. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para receberem as notificações. O IAGS está com todas as atividades sendo realizadas por meio de plataformas digitais. São elas: as videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. E na próxima vai ser com a psicóloga especialista em psicologia clínica, a doutora Márcia Gonçalves Munhoz, que vai falar sobre o tema: o desenvolvimento emocional infantil, impactos e desdobramentos na pandemia. Temos também as videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. Amanhã, extraordinariamente, vai ser postada uma videopalestra do Dr. Raimar Machado sobre o tema Novos Rumos do Direito do Trabalho Brasileiro. Temos também as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. Artigos jurídicos publicados no site e no blog, todas as terças-feiras. E lives mediadas por mim e pela colega Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, aqui no perfil do IAGS no Instagram. Já vou ver aqui se a doutora Líbia está pronta para entrar. Aguardando a conexão com a doutora Líbia. Seja bem-vinda. Como é que vai, doutora Líbia? Muito obrigada. Bem-vinda à sua estreia. Sim. Boa noite, Terezinha. Boa noite às amigas e os amigos que estão entrando aqui na nossa live e que vão nos acompanhar. Né? Quero agradecer o convite, me sinto honrada. Sou fã do IAGS, né? Um trabalho de excelência, parabéns. E eu estou vendo que nós estamos tendo um grande acervo de muitos colegas falando dos mais diversos assuntos e fico feliz de estar participando dessa memória do IAGS com um tema tão caro que é para mim, que é educação. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Terezinha. Seja sempre muito bem-vinda. Nossa, estou muito honrada mesmo. Quero agradecer, Terezinha, a doutora Sulamita, que eu sou fã, né, e aos demais amigos e amigas do IAGS, muito obrigada mesmo pelo convite. Já estou vendo aqui que o doutor Roque Carrasco, ele entrou aqui, seja muito bem-vindo. A doutora Alice Grec também entrou. A escritora Ana Pregardier, que é uma excelente escritora. A doutora Ana Lúcia Piccoli, me parece que também entrou aqui. Então, são tantos que vão entrando que fica até difícil, né?
falar de Sim, todo mundo. Mas eu vou aproveitar, a doutora Melissa Teles também está aqui, está nos assistindo, um beijo para ela. E vou ler o seu mini currículo. Tem que ser vamos lá. mini, né? Como eu sempre digo Mini. para todo mundo. Procuradora Municipal de Porto Alegre, licenciada em Letras, Português e respectivas literaturas pela PUC-RS, licenciada em Pedagogia pela URGS, especialista em Direito do Estado pela URGS, mestrando em Direitos Humanos pela Uniriter, coordenadora do GT Antirracismo da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, membro do GT OAB Vai à Escola da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, membro da Comissão de Educação da OAB-RS e membro da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto da OAB-RS e também membro da Comissão da Advocacia Pública da OAB-RS. Que lindo papel dentro da OAB. Obrigada. Experiência maravilhosa. Com certeza. E já quero registrar aqui a presença da doutora Cláudia Sobreiro, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, que acabou de entrar na nossa live. Sim, está aqui na live. Acabei de ver também. E também o doutor Fabrício Fei, que é presidente da Comissão Advocacia Trabalhista da OAB-RS. Alguns colegas de OAB entrando aqui. E, nosso tema vai ser educação, só que atualmente eu trabalho na área tributária e eu fico muito feliz que o doutor Roque Caraza está aqui na nossa live, né, que é uma referência na área tributária. Espero, não só ele, mas que todo gosta da nossa conversa aqui. Uma honra recebê-lo aqui hoje, com certeza. Eu sou atualmente na área tributária, mas por 5 anos eu tive a sorte, né? Houve uma grande coincidência, como tu lendo meu currículo, Terezinha. Eu tenho uma formação em Direito e também na Educação. E antes de atuar na área tributária, eu atuei 5 anos como procuradora municipal na Secretaria Municipal de Porto Alegre. Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Né? Então, que maravilha! Direito à Educação, né? Então, é um tema que não só no estudo, mas também no trabalho também eu tive como grande desafio. E estamos no meio de uma pandemia e vamos conversar um pouco educação e pandemia hoje. Ótimo, porque eu sou apaixonada também pelo tema educação. Então, vamos seguindo. Eu acho que, inicialmente, doutora Líbia, poderia fazer assim, um breve relato de como está a educação no meio dessa pandemia. O início. Terezinha, amigas e amigos, está sendo um grande desafio. Vamos recordar um pouquinho, 6 meses atrás. Nós estávamos no início de um ano letivo. Claro que boa parte das escolas já tinha iniciado em fevereiro deste ano, mas a grande parte mesmo ia começar em março, quando nós estávamos vendo, vamos começar o ano, a gente se deu conta que a pandemia chegou no Brasil. E foi uma grande surpresa que, de repente, vamos suspender todas as atividades, inclusive as atividades nas escolas. E eu acredito que não só Terezinha e todos estão aqui nos vendo, nós achamos assim, vai durar 2 semanas, 1 mês, 2 meses. E eu estava ficando preocupada que o tempo estava passando. Claro que a gente viu muitas notícias tristes, muitas notícias difíceis em relação à saúde. Mas eu comecei a me preocupar, educação. Quando vai aparecer a educação? E também outra coincidência, né, Terezinha? A questão da educação começou a vir com força nas últimas semanas. Porque nós passamos 6 meses e a grande parte do ensino, tanto privado e público, ainda está com atividades suspensas. Né? E nesse período todo, o grande desafio, como as escolas, igual o trabalho das escolas, aos pouquinhos as escolas, independente se privada ou pública, começou a pensar, vamos fazer atividades para os nossos alunos, porque estava todo mundo em casa. E ainda, os pais também estavam em casa, sem nenhum auxílio direto da escola.
aos pouquinhos começou os primeiros contatos e foi muito, acho, bacana dessa pandemia, né, a questão da solidariedade, né? Muitos professores se preocuparam, vamos atualizar os cadastros, vamos falar com as Verdade. famílias, vamos falar com os alunos. E com o tempo começou a aparecer as primeiras atividades. Tenho certeza que muitos colegas viram que as escolas usaram as suas redes sociais para colocar atividades e até um simples contato, não só com as famílias, mas também com os alunos. Então, a gente ficou num isolamento total. Então, as famílias, as escolas ficaram um bom tempo sem ter contato. Como foi passando o tempo, assim, as escolas começaram a se dar conta. A gente precisa ter essa aproximação com as famílias, com os alunos, porque já se passaram 6 meses. E uma das preocupações que as crianças e adolescentes, e aqui vamos focar na educação infantil e no ensino fundamental, até porque a preocupação é o que fazer com essas crianças e adolescentes dentro de casa. Né? E a grande responsabilidade das famílias e das escolas. E aqui a nossa dificuldade, porque as escolas começaram a se organizar, o ensino particular em relação ao ensino à distância já tinha uma atividade melhor, já tinha a utilização de plataformas digitais. Só que a questão é que, como estavam todos em isolamento dentro de casa, esse ensino ficou dentro de casa. Exato. E esse ensino, ele se tornou principal, porque como é o nosso ensino hoje? Né? Todo através da nossa história e da nossa legislação, o nosso ensino é sempre dentro de alguma instituição escolar. A nossa questão histórica sempre nos colocou um local para que as crianças, os adolescentes e até os adultos, só que aqui eu não vou entrar no ensino superior, que a gente é outra live, né? Mas sempre precisamos de um lugar, um local, uma instituição que tenha esse ensino. E com a pandemia, esse ensino presencial não tinha como. O ensino à distância, ele veio como principal. Como eu disse anteriormente, o ensino particular já tinha um trabalho sobre o ensino à distância. Mas, infelizmente, até para uma questão histórica, social, cultural, né, o ensino público já não tinha. E, aliás, tem uma questão financeira. Não tinha esse ensino à distância. Aí a primeira dificuldade em relação como as escolas começaram a se organizar, no ensino privado, as escolas já enviavam através das plataformas que já tinham as atividades. Até uns tinham aula pelo ensino à distância. No ensino público, muitos dos alunos ficaram sem nenhum trabalho. Para te ver que a situação é tão grave, as famílias que têm redes sociais conseguiram ter esse acesso, porque as escolas colocavam as atividades ali. Quem tinha algum computador, celular, também ajudou, mas infelizmente, se a gente for ver, é muito pouco. A grande dificuldade, e tem até muitas situações que as famílias vão pegar na escola alguma atividade, algum trabalho na própria escola. Vocês têm noção do que acontece? São 3 situações, até vou repetir. Aqueles que têm até um computador, um celular, que pode ter acesso às redes sociais da escola. Aqueles que até têm acesso a alguma plataforma digital. E o caso que é mais grave, aquele que a família, o responsável, tem que ir até a escola para pegar a atividade impressa. Que realmente não tem nada, porque muitas vezes a família tem um celular, que é do pai ou da mãe, que não tem uma capacidade muito grande, não dá para baixar muito arquivo,
e que o pai, a mãe, o responsável, leva para o trabalho. Ele precisa daquele celular para se comunicar. Até vou colocar uma situação que aconteceu umas semanas atrás, de uma reportagem de um menino aqui no nosso interior, que a família mora na zona rural de uma cidade, nossa, aqui gaúcha, e a família, o pai fez uma cabana na rua, né, perto do lugar onde eles trabalhavam, porque na rua o sinal de internet era melhor. Olha, E o sonho dele é ser advogado. Aquilo sensibilizou tanto, primeiro, a preocupação da família, a atenção da escola que estava encaminhando os trabalhos, né? E isso sensibilizou tanto que virou uma reportagem, saiu na nossa imprensa aqui, que até o nosso presidente Breyer fez questão de falar com ele, conversar com ele, e ficou o sonho de um dia, quando tudo passar, ele conhecer a sede da OAB aqui em Porto Alegre. Ou seja, não podemos deixar de sonhar nesse meio dessa pandemia. Com isso, falando das situações tanto da rede privada, ensino e da rede pública, a responsabilidade dos pais aumentou muito. Porque, além de estar as crianças e adolescentes em casa, os pais estavam em casa, trabalhando. Até eu brinco, né? Com o início da pandemia, a gente estava trabalhando em casa. Hoje, depois de 6 meses, a gente está morando no trabalho, porque toda a nossa vida está em casa. E junto com nossos filhos, né? E com tudo. com tudo. Com isso, as famílias ficaram sobrecarregadas, por mais com o apoio das escolas, dos professores, né? Muitas vezes as crianças e adolescentes chamavam os pais para ajudar. E vamos pensar, muitos dos pais saíram há muito tempo da escola. Lembrar daquele conteúdo, daquela matéria, muitos não lembravam mais. E com isso ficou uma sobrecarga com os pais, e hoje tantos pais querem que as crianças voltem, até porque as crianças também não aguentam mais, as crianças e adolescentes não aguentam mais ficar em casa. Quem não gostava da escola, agora ama a escola, tá louco para voltar. E fazendo parênteses, e nada se compara ao ensino presencial. Tá perto dos colegas, tá perto dos amigos, tá perto dos professores, o ambiente escolar, né? Nada se compara. E com isso, a pandemia, com todos em casa, nos revelou várias situações difíceis que acontecem e que aumentaram no ambiente familiar na época dessa pandemia, né? A primeira questão, a violência doméstica. Houve um aumento dos casos de violência Grande, doméstica, verdade. depressão, né? Entre as crianças. Crianças, adolescentes, adultos, né? Maus tratos, porque todos estão dentro de casa. Estão todos dentro de casa. Até porque Tá tudo junto, né? tudo junto, até porque a nossa rotina, né? Antes da pandemia, a nossa vida era muito fora de casa. A gente vinha ou para dormir, mal via um parente, um familiar, né? Porque as crianças passavam um dia na escola, muito em tudo integral, né? Os pais trabalhavam o dia todo, né? A gente não tinha vivência de casa. Agora que a gente conhece a nossa casa. Antes a gente não Foi conhecia. tudo uma questão de adaptação. Até porque ninguém foi prevenido, né, que isso iria acontecer. Então, ninguém estava preparado para essa nova rotina, né? Até para os próprios Exatamente. advogados, a rotina mudou muito, muito. Os advogados, nossa, tudo parou, né? Então, aquela rotina de tribunal, de fórum, audiência, não teve que ser tudo suspenso, né? Estamos tentando um retorno, né? Que como a educação também vai partir de muito diálogo,
uma construção conjunta com todos os envolvidos, até porque muitos colegas não conseguiram trabalhar, tendo suas famílias, suas casas, seus escritórios, né, as dificuldades financeiras, as dificuldades familiares, tudo junto, falando aqui na nossa classe jurídica. Claro, claro. É um momento muito difícil, que na educação também não ficou de fora. Não. Mas vamos mesclar aqui com comentários, né? Vamos também colocar boas notícias, né? Bons comentários aqui. A doutora Cláudia Sobreiro colocou: doutora Sulamita, parabéns pelo trabalho excelente no IARS. A doutora Melissa Teles, parabéns ao IARS. Este tema merece toda a atenção da sociedade. A doutora Cláudia Sobreiro também falou: reflexões muito relevantes. Parabéns, minha querida amiga e coordenadora da CMA, num trabalho inédito no GT Antirracismo. Obrigada por confiar e se dedicar tanto. Né? Temos também outros comentários do Instituto Proteger. Educação precisa de toda atenção, com certeza. O Instituto Proteger também colocou: a pandemia deve servir de exemplo, principalmente para quem tinha dúvidas sobre a importância das escolas. Fora a falta que a escola faz como integrante da rede de proteção. Com certeza. Temos também aqui a doutora Alice Greck, que é a vice-presidente do IARD. Parabéns, Terezinha, por intermediar com tanta competência mais uma live. Muito, muito obrigada. Quero também destacar a presença da doutora Sulamita Santos Cabral, que entrou aqui na nossa live, logo no início. O doutor Roberto Marrone também. Vamos dar sequência. A gente estava falando sobre as dificuldades de muitas crianças em estarem também dentro de casa, né? Os pais acabam ficando com pouca paciência, elas ficam entediadas, querem brincar, querem ver os coleguinhas e ficam, né, restritas ao ambiente familiar. Os pais têm que trabalhar, muitos online, então a dificuldade se acentua também, né? Temos muitos casos também de violência contra crianças. Com certeza. Não é verdade, doutor? Né? E aqui teve uma fala, né, de como é importante o papel da escola, né? Com o tempo passando, muitas escolas começaram a pensar, sabendo a situação das crianças em casa, né? Entediadas, sem nada para fazer, porque não podia sair, né? Não podia ir numa pracinha, não podia passear, não podia nada. E algumas escolas que têm redes sociais fez uns trabalhos muito, muito bonitos de colocar por causa da educação infantil, algumas professoras começaram a fazer vídeos contando histórias. E até a fala delas, né, falando que está com saudades, que a prof está aqui, né, que todos fiquem bem, que todos fiquem em casa, além de passar uma mensagem, né, suas recomendações sobre a pandemia, mas também ter o lúdico, né, com a contação de histórias, né, e na fala e na expressão delas se via saudades, né, porque e teve umas coisas muito bonitas em relação a isso. Teve mais uma escola de rede social que organizou uma carreata, né, professoras passaram nas casas, a maioria dos alunos mora perto da escola, uma escola municipal aqui em Porto Alegre, fizeram uma carreata com um som e começaram a falar: ó, somos da escola, nome tal, estamos aqui para dar um oi para as crianças. E quando reconheciam um aluno da escola, falavam bem alto: fulano, cicrano, né? Uma forma de dizer aqui, ó, a escola está aqui, né? O que precisar, estamos aqui. E até algumas fizeram a doação de alimentos, né? Distribuir esses alimentos para as comunidades, né? Então, a solidariedade, eu digo que é a palavra, é o carro-chefe dessa pandemia, né? E aqui uma discussão que veio junto com a pandemia, com esse ensino principal, no ensino à distância, como fica a qualidade desse ensino,
né? E muitos professores ficaram com a dúvida, até porque o ensino principal era o ensino presencial. Já digo aqui que já tem muitos estudos, pesquisas na área de informática na educação. E todos esses recursos que nós estamos utilizando aqui, lives, webinar, isso já existia, só que a gente não utilizava. É verdade, A gente... Nunca foi utilizado tanto como nos dias atuais, né? Mas já existiam, é porque já existia, claro. A gente assim, ó, a gente ficava mais com as atividades presenciais. E muitos professores ficaram com essa questão, será que a gente vai conseguir dar um ensino de qualidade? Mas justamente por não conhecer esses recursos digitais. E a gente está tendo ótimas iniciativas, e eu digo, está nascendo um novo modelo educacional, onde o ensino à distância ele veio para ficar. Né? Por mais que a gente volte, um dia a gente vai voltar ao ensino presencial, esse ensino à distância vai estar mais aliado. Presente, com certeza. A questão educacional, com certeza. Com certeza. E essa dúvida ficou porque os alunos ficaram sem a estrutura de uma instituição escolar. Estava acostumado com os laboratórios, com as quadras esportivas, com as salas de aula, com os refeitórios. De repente, não tem mais esse ambiente. Né? Mas, já, como eu disse, já tendo ações pedagógicas muito criativas, unindo educação e informática. Né? Os professores começaram a se dar conta que dá para fazer. Uma questão que eu coloco, muitos professores estão se sentindo até sobrecarregados, porque é uma novidade na rotina do professor, fora que tem alguns que já se trabalharam com tecnologia, mas muitos não trabalhavam, estão aprendendo. Então, estão planejando as suas aulas com uso da tecnologia. Até muitos dizem, estou trabalhando mais quando eu dava aula no ensino presencial. Porque tu tem que dominar esses recursos. Né? Então, a tua aula, tu tem que saber o que tu está utilizando, qual a finalidade, de que jeito. Né? E cada dia a gente aprende alguma coisa. Hoje, aqui com a Terezinha, aprendi um recurso do Instagram que eu não sabia. Né? Que bacana. Então, os professores também estão passando por esse momento de aprendizagem, né? E também de ensino, com o uso da tecnologia. E como eu disse, ela vai vir para ficar. Qual a dificuldade? Concordo. Qual é a dificuldade? Infelizmente, o uso das novas tecnologias nos ajuda muito, mas ela apareceu com força as nossas desigualdades sociais. Sim. Com certeza. Com muita força. Né? Entre os alunos da rede particular e da rede pública. E esse é o nosso grande desafio, que esse uso das novas tecnologias chegue para os alunos das áreas periféricas. Pode ter o professor mais preparado, que ele saiba usar as novas tecnologias, mas que os alunos também tenham acesso a esses equipamentos, a esses recursos. Né? A gente quer que esses alunos sejam incluídos na era digital. O que a gente viu, além das desigualdades sociais? Que os alunos da rede pública eles estão excluídos da era digital. Até infelizmente, houve algumas campanhas durante a pandemia para doação de celulares, de notebooks, né? Ótimas iniciativas, mas assim, não basta. Eu digo, todos envolvidos, poder público, escolas, pais, sociedade, a gente vai ter que ver como esses alunos sejam incluídos na era digital. Os professores vão atrás de capacitação. Né? Mas esses alunos precisam dessa inclusão digital o mais urgente possível. Com certeza, com certeza. Tem aqui outros comentários
da autora educadora Ana Pregardier. Ela disse que nada substitui o aprendizado construído em conjunto, e continuou. A saudade que criança e professor sentem é incrível, e isso cria mil e uma situações. Ela mesma faz, eu sei, ela faz contações de histórias. Ela também concordou contigo, sim, é um novo modelo, alinhando o aprendizado mediado por tecnologia com o presencial, quando o ensino puder ser presencial, né? Sim. Né? E falando outro ponto, né? A gente falando a importância da tecnologia, né? Mas também em relação à educação, né? As dificuldades que muitas escolas passaram e ainda estão passando, né? Financeiras, né? O setor da educação foi diretamente atingido por muito desemprego, né? Então, com essa suspensão das aulas, não queria deixar de registrar assim, ó, vamos pensar nos todos envolvidos, né? Então, além dos professores e também pessoas ligadas à área de educação, sofreu em cheio com as dificuldades financeiras e com o desemprego. Até tem algumas escolas tradicionais encerraram suas atividades, né? Então, assim, a educação, esse modelo educacional não é só no planejamento planejamento das aulas, mas também com a inserção da tecnologia com força e também como essa educação vai ficar, já que a gente não vai ter algumas escolas, algumas pessoas que atuam nessa área, na área da educação, né? Vai ser um grande desafio, porque o momento a gente vai voltar. Com certeza, com certeza. Bem, estaríamos hoje preparados para o retorno das aulas? Qual a sua opinião? Porque está existindo uma polêmica enorme, né? Entre Sim. pais, alunos, tem muitos alunos que eles querem voltar, os pais ficam receosos, com medo, professores também ficam meio receosos, né? Mas qual a sua avaliação em relação a essa polêmica hoje? A questão, tu fez uma pergunta, né? E eu vi até algumas falas, vi lives, webinar, com essa pergunta. Mas chegamos numa fase que eu coloco uma afirmação. Precisamos estar preparados, né? Porque os pais estão retornando ao trabalho. Outra questão que eu não lembrei, esses pais estão com as crianças, porque além da escola, não tem nenhum familiar cuidar dessas crianças, né? Os avós, por exemplo, Não grupo de podem. risco, ficaram muitas Verdade. vezes nas suas casas, né? Então teve mais esse problema, né? Ainda alguma babá, alguma secretária do lar também teve que ficar na sua casa também, ou seja, esses pais responsáveis ficaram 24 horas com essas crianças, e esses pais têm que retornar para o trabalho. Então, precisamos estar preparados. E antes da nossa live, eu vi mais uma discussão, né? O que está acontecendo? Aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, foi o primeiro poder público, em termos de Rio Grande do Sul, falando, né, a pensar no retorno gradual, né? Mas acompanhando sempre os dados em relação ao Covid-19. Uhum. Né? E aos poucos, alguns municípios também começaram a se organizar e pensando no retorno gradual, né? E agora mais municípios também vieram à discussão. E aqui eu coloco atuação conjunta entre as secretarias de saúde e de educação, porque esse retorno, primeiro, ele vai ser gradual, todo junto, penso que é muito difícil e é um risco. É um risco. E ele vai ser gradual, até porque vai ter que ter o atendimento aos protocolos, né, de saúde, e o grande desafio é que é de todos os envolvidos, né, é respeitar esses protocolos,
Vocês imaginam uma escola que todo mundo senta próximo, faz todas as atividades juntos, vai ter que ficar um distanciamento na sala de aula, no refeitório, na biblioteca. A disposição nossa dentro do ambiente escolar vai ser totalmente diferente. Além da higiene rigorosa nesses espaços escolares. Então, é um comprometimento dos envolvidos que não é só do poder público, é das famílias, é dos alunos, é dos professores, é de toda a comunidade escolar e da sociedade também. Né? Esse retorno gradual, né, tá uma parte dos alunos nas escolas tem uma grande responsabilidade. Até porque ficou a questão que os pais não quiserem que os filhos vão para a escola, tinha a liberdade de não levar. Mas quem precisa que os alunos retornem à escola, há um grande comprometimento, uma grande responsabilidade, que é de todos os envolvidos. E sempre diálogo, até porque a pandemia não acabou. Ela está aí. Tem que ver como é que vai ficar o diálogo entre todos os envolvidos, né? Exatamente. E o planejamento desse retorno, né? Teve uma discussão recente em relação. Porto Alegre fez um cronograma para o retorno das aulas, retorno gradual. Porto Alegre teve que apresentar um planejamento desse retorno para o retorno da sua rede municipal de ensino. Né? O Estado também tem um cronograma, né? E agora, depois de 6 meses, depois de 5 meses, 6 meses, veio a discussão da educação. Né? E aqui Rio Grande do Sul, Porto Alegre, os outros municípios estão apresentando esses planejamentos, mas vai ser uma situação interessante de se ver, porque já tem municípios do Rio Grande do Sul, alguns da região sul, pelo menos já decidiram que esse ano não tem retorno das aulas presenciais. Vai ser tudo ensino remoto. Alguns municípios, retorno gradual. Educação infantil, e vamos ver como fica a situação. Né? Então, e esse não é uma situação do Rio Grande do Sul, também de outros estados. Teve alguns que retornaram, teve o retorno gradual. Com o aumento dos casos de Covid no município, suspenderam as aulas. Tiveram que voltar atrás. Alguns começaram o retorno gradual, já está num bom encaminhamento. E teve casos alguns casos foram para via judicial. O caso do Rio de Janeiro, né? Que estava o município do Rio de Janeiro. Foi a questão para via judicial, porque se queria o retorno das aulas, né? O judiciário decidiu que não era para retornar as aulas. Né? E aumentou o número de casos lá. Exatamente. Então, pelo Brasil, no âmbito estadual e municipal, ainda a gente tem muitos desafios. Né? Então, agora que já se passou 6 meses, a gente precisa estar preparados, como eu disse. E a discussão só está no início. Está só no início. Final do ano já está chegando. Daqui que chegue a uma conclusão, terminou o ano letivo, né? Porque eu não sei como é que está a Secretaria de Educação, tanto do município quanto do Estado, se eles estão... Se os dirigentes estão se entendendo, né, os secretários, nesse sentido. Como eu disse, aqui em nível estadual foi que começou as primeiras discussões sobre o retorno das aulas. Né? Municipal demorou um pouco, até porque cada município tem a sua estrutura diferenciada, tem a sua rede escolar também diferenciada. Porto Alegre, nas últimas semanas, começou a pensar no retorno gradual das aulas. Até não esquecemos, né, no Rio Grande do Sul, o nosso acompanhamento é por bandeiras, e Porto Alegre está no
na bandeira vermelha há muitas semanas. Há muitas semanas. Acho que nunca saiu da bandeira vermelha, se eu não me engano. Não, teve semanas que estava na laranja, mas rapidamente foi para vermelha. Voltou para vermelha, Voltou para vermelha. Por isso que a discussão demorou. Uma das razões, né, de não ter nada em relação à educação em Porto Alegre foi por causa disso, por estar na bandeira vermelha, né? Mas já se começou uma preocupação em relação ao retorno, né, que também vai ser gradual. E como eu disse, tem que ter diálogo entre todos os envolvidos, né? Pais, professores, poder público, né, profissionais da área da saúde, né, sociedade, tem que estar todos os envolvidos. Será que as escolas estariam hoje preparadas para seguir os protocolos? Olha, isso é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Né? Como eu disse anteriormente, né, todos os envolvidos têm que ter um comprometimento. Se na nossa casa, por mais que a gente cuide, sempre escapa alguma coisa. Né? A questão com os cuidados de higiene, né? Com o Covid-19, ela se intensificou, ela ficou mais rigorosa. Então, eu acho que as escolas, elas querem voltar, elas com certeza vão fazer de tudo que volte da melhor forma, mas também tem um grande comprometimento. Terezinha, imagina a higiene. Por mais que a escola tenha o maior cuidado, vai ter que fazer com os higiene. Menores. Com os menores. De 3 anos. Vão com uma máscara e vão voltar com outra. Porque eles não vão ficar com máscara, né? Não, especialmente os menores. Eles engatinham no chão, eles correm, Impossível. pegam em tudo. Imagina, e eles são assintomáticos, né? Mas assim, mas eles podem passar doença para os adultos. Claro, eles com certeza podem passar, não tenha dúvida. Apenas são assintomáticos, né? Mas imagina a higiene com as janelas, portas, maçanetas. É um comprometimento muito grande, né? E escola é um espaço grande, né? Mesmo assim, sendo uma escola de educação infantil pequena, mas é uma casa, né? E que circula muitas pessoas, né? Então, tu fez a pergunta, estamos preparados? Nós precisamos estar preparados. E é um comprometimento de todos os envolvidos. Resultado de todos os envolvidos. Não tem como Eu falei que esse tema é bem polêmico, né? Aqui a Maria das Rosas colocando: esta pandemia veio escancarar o descaso dos governantes com o ensino público. Parabéns aos professores que estão se empenhando em tornar esta passagem menos penosa. Então, como eu digo, cada um tem uma opinião, né? É bem polêmico, enfim, até porque fica difícil saber se cada escola vai atender aos protocolos de saúde impostos. Isso. Né? A questão em relação ao poder público, que a nossa amiga colocou, a discussão que eu vi antes de começar a nossa live. Para Maria das Rosas. A questão da União. A União não poderia ter se posicionado em relação à política de ensino no período de pandemia. Não houve uma omissão, né? Agora é a última discussão sobre isso, né? Olha, não sei. O que eu sei é que todos têm que estar juntos. E como as realidades escolares são muito diferentes, né? União, estados e municípios, o que faltou foi união, faltou diálogo, até porque... Entre todos. Entre todos, né? Porque é uma novidade para todo mundo. É para todo mundo novidade. A Ana Pregardiel colocou assim: e são muitas crianças, a chance delas conseguirem manter o distanciamento é praticamente nula, né? Realmente, como evitar uma professora de ensino infantil, né, de maternal, como poder evitar que as crianças não fiquem junto umas com as outras? Não, vocês como manter a máscara? Vocês imaginam o primeiro encontro entre as professoras
e os alunos da educação Vai ter uma infantil? festa! Vai Eles ter vão se uma abraçar, festa! eles vão se abraçar. Entre eles, os colegas vão se abraçar, né? Então, Doutora Maria Eneida colocando aqui, parabéns, doutora Líbia, uma temática relevante de construção coletiva. Concordo. Isso mesmo. construção Mas coletiva. então, Coletiva qual se... mesmo. porque eu até falei, a gente falou isso aqui numa live passada, né? Acho que a gente tem que deixar de politizar e lembrar dessa questão sanitária, né? Valorizar isso, que o mais importante é isso, né? Não adianta ter briga entre o governo federal, o estadual. Acho que o importante é todos se unirem em busca de um bem comum, né? Que é a educação, que é imprescindível qualquer um educação. Por isso que eu disse, né? O posicionamento da União, né? Não sei. O que eu sei é que nós temos que tratar da questão sanitária e educacional. É verdade. Alguém tem que estar o ponto de partida e depois chamar todos os envolvidos. Né? Porque daqui a pouco, como disse uma colega, vou usar a expressão que ela utilizou, uma construção coletiva. Se cada um poder dar uma ideia, fazer uma ação, né, dar uma opinião sobre qualquer questão em relação ao ensino, já estamos ganhando. Até porque nós não sabemos, essa situação é uma novidade para todos. Para todos. O que não adianta discutir quem acertou, quem errou. Assim, vai chegar um momento que a gente vai ter que sentar e vai ter que fazer as ações que cada um é responsável. E isso é um dos desafios da educação em tempos de pandemia. O comprometimento de todos os envolvidos, né? A Ana Amélia que já está me dizendo que faltam 15 minutos. E ela colocou aqui, parabéns, doutora Líbia, excelente live. A Ana Pregardier dando abraços aqui. Mas, enfim, restou alguma coisa que eu não tenha ainda lhe perguntado? Porque hoje a especificação é educação infantil, não é isso? É para os menores. Fundamental. Ensino fundamental. A educação infantil, como a gente comentou, né? Se pensa nela o primeiro retorno, né? Até a função que os pais estão trabalhando, né? E elas precisam deixar as crianças em algum lugar. E a dificuldade, essas crianças nas escolas, porque elas correm, porque elas engatiam, né? Então, o cuidado vai ter que ser maior com as pequenas. Mas são as primeiras que o poder público fala no retorno, porque os pais precisam trabalhar. Com as maiores, né, do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ainda estão aguardando um pouco, porque aí a questão da organização da escola. Claro. Assim, até eles se organizam melhor, já entendem melhor que tem que se cuidar, lavar as mãos, passar álcool gel, né? Eles já têm uma compreensão maior. A questão, assim, é organizar os espaços da escola por distanciamento. Porque eles se verem os amigos, vão abraçar. Se vê as professoras... Vão abraçar, vão beijar, vão sair rolando. Imagina, E também não tem como ser diferente. Alguns colegas devem ter visto algumas imagens pelo Brasil de alguns lugares que já retornaram às aulas. É muito estranho, mesmo com alunos e professores, mas o pessoal distante. A escola que a gente conhece, que a gente viveu, não é esse espaço. É aquele monte de gente, todo mundo no pátio, todo mundo numa quadra esportiva, e aquelas pessoas na sala de aula todas distantes. Na realidade, é uma escola vazia. Aquela não é a nossa escola que a gente conhece. Que a escola é vida, né? A escola é vida. Imagina a saudade que os coleguinhas estão, né, um dos outros. Exatamente. Mesmo que o pessoal manter o protocolo aí vai ser meio difícil, né? Isso que as pessoas ligadas na educação que se preocupam,
né, por mais orientações, por mais tem as marcações de distanciamento, né, todas entenderem que todos vão ter que respeitar e que todos têm que atender, né? E essa é um desafio. Então, o que eu falei, o comprometimento, né, de Claro. todos os envolvidos, que vai Quero ser muito registrar difícil. aqui. Enfim, mas vamos ver como é que vai ficar a deliberação até o final do ano letivo. Quero registrar aqui a presença da doutora Kalen Rodrigues, que lhe fez o convite. Sim. A doutora Marineida Mariano, parabéns e ardes, excelente palestrante. Somos gratos pela oportunidade de poder participar deste momento de grande valia. A doutora Sulamita Santos Cabral colocou, bem-vinda, alegria em contar com a tua participação. Lhe deu os parabéns. E a doutora Maria Helena Gonçalves colocou, excelente palestrante, abordando o assunto com equilíbrio e maturidade. Doutora Cláudia Sobreiro, a live está incrível. Parabéns, Líbia, Terezinha e Iar. Muito obrigada a todos esses participantes. Muito obrigada. Comentários tão incentivadores. Gostaria de lhe pedir uma mensagem aqui sobre essa questão educacional para a educação infantil. Qual seria a sua mensagem hoje, doutora Líbia? Abordando hoje aqui o tema educação e pandemia. Primeiro, assim, quero dizer muito obrigada, Terezinha, doutora Sulamita, doutora Kalen Rodrigues pelo convite, né, e todos do IARGS, muito obrigada. Mais uma vez, eu sou fã do Instituto, né, estou à disposição para qualquer coisa. A mensagem, como eu disse antes, precisamos estar preparados. Você mãe, você pai, responsável, fale com a escola, né? Vê como a escola vai se organizar, como a escola está pensando esse retorno, né? Na próxima semana, no próximo mês, mas fique em contato com a escola, que com certeza os professores estão esperando por seus filhos. Eles também estão com saudades, né? Com certeza. Então, converse com seus filhos, né? Dizer, essa pandemia tá difícil, mas vai passar e daqui a pouco vai estar na escola com seus amigos e com os professores, né? Como eu disse, o ensino presencial não tem como. A ensino à distância vai ficar, os estudos, as pesquisas vão se intensificar e vamos pensar, e nos ajudou muito, né? Está sendo um exemplo, né? Está sendo um exemplo que todos tiveram que entrar nisso, meio que na obrigação, né? Mas eu acho que depois que todo mundo estiver mais acostumado, vai ser um prazer, né? Uma oportunidade única. Como eu disse, né? A IARGS está tendo uma experiência incrível com os eventos virtuais, com as palestras, com os artigos, com as lives. Quero lembrar que esta live já vai estar postada amanhã no canal do YouTube. Não só a live, amanhã também vai ter uma palestra do Dr. Raimar Machado. Estejam atentos. Se inscrevam no canal do YouTube e cliquem no sininho para receberem as notificações. A doutora Kalen Rodrigues colocou aqui, excelente live. A doutora Clara Marisa colocou, parabéns, parabéns pela excelente live. Parabéns 2 vezes, que maravilha. A doutora Solange Oliveira também dando os parabéns para a doutora Líbia. A doutora Sulamita Santos Cabral colocou, parabéns, doutora Líbia, por abordar tema tão complexo com abrangência, salientando a importância do comprometimento de todos. Então, só tenho a agradecer por essa aula hoje aqui dada, né? E lhe convidar para oportunamente uma nova live. Tantos assuntos que a senhora poderia abordar, então está sempre aberta. É só chamar. E aqui um exemplo, né? A IARGS a gente se preocupa com o aperfeiçoamento, atualização. Olha a memória que nós estamos deixando com todos os eventos do Instituto. Um acervo incrível. Um acervo incrível. Com certeza. E com certeza na pandemia, todo o trabalho com as escolas, independente de privada ou pública, está deixando de acervo, de memória,
né? Mesmo com distanciamento e com retorno, esse ensino vai vir diferente, mas também com boas histórias, boas memórias. Com certeza. Esse acervo também está no blog e no site. Toda terça-feira temos artigos jurídicos publicados ali, no blog e no site. Seja muito bem-vinda, doutora Líbia. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra, foi um prazer. E qualquer coisa estou à disposição do IAGS, viu, Terezinha, doutora Sulamita. E fico feliz de fazer parte desse acervo. Seja sempre muito bem-vinda. Um abraço e mais uma vez, muito obrigada. Lá, outro abraço, muito obrigada. E boa noite a todos. Boa noite, querida. E na live extra de amanhã, sexta-feira, o convidado vai ser o advogado André Luiz Souza de Moura. Ele é diretor do Departamento de Direito de Trânsito do IARG. Ele vai falar sobre os 23 anos do Código de Trânsito Brasileiro, avanços e entraves de nossa legislação. A mediadora vai ser Ana Amélia Prati. Pois é, o Código vai estar fazendo amanhã 23 anos, o IARGS atento já vai fazer uma live extra. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço a todos pela audiência, pelo carinho e pelo prestígio. Até amanhã e um abraço a todos, se Deus quiser.